autarquia, por exemplo, uma empresa pública, em que o poder público sai do seu âmbito geográfico normal e vai concorrer para celebrar concessão com outro poder público. Acontece muito com empresas públicas e sociedades de economia mista de fornecimento de água canalizada. A sociedade de economia mista é estadual, mas ela sai do âmbito do seu estado e vai funcionar como concessionária em outro estado da federação. Essa situação rara cria um caso muito curioso, em que o Estado figura nessa relação jurídica como poder concedente e o Estado também está no outro polo como concessionário. A bem da verdade, não são a mesma pessoa jurídica nos dois polos, o que não configuraria a chamada confusão, extinção da obrigação por identidade das duas partes. Só pode atuar como concessionária se for uma outra pessoa jurídica, uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma pessoa jurídica autônoma em relação à administração pública. Mas que é esquisito, é. Pode acontecer, mas é uma situação rara, uma situação excepcionalíssima. Vamos então para a terceira pergunta de hoje. Na tela. Professor Maza, quais as diferenças entre concessão e permissão de serviço público? Minha querida amiga, aluna que fez a pergunta, você, meu caro telespectador do nosso programa de hoje, essa é uma das questões mais difíceis do exame de ordem sobre o direito administrativo. Diferenciar as duas formas básicas de delegação de serviços públicos. Diferenciar a concessão de serviço público e a permissão. Para a sua prova, é legal você trabalhar com 5 diferenças entre concessão e permissão. Eu vou falar devagar porque eu preciso muito que você guarde essa informação. Aliás, o nosso objetivo aqui não é outro, não. Nosso objetivo é que você passe na prova. Eu preciso muito que você passe nessa prova. E para você passar nessa prova, é importante para mim que você guarde essas 5 diferenças. Aí quando você passar na sua prova, diga para os seus amigos e conhecidos que nós temos um programa só aqui na TV Justiça, um programa que te ajuda a passar na prova. Divulgue isso aos seus amigos, aos seus conhecidos, tá? Eu vou falar dessas 5 diferenças. Primeira diferença é quanto à natureza jurídica. A concessão é um contrato bilateral. A permissão é um ato unilateral, é um ato discricionário e precário. Concessão é bilateral, permissão é unilateral, discricionário e precário. Ô Maza, eu estou muito na dúvida, Maza. Eu estou tão na dúvida, Maza. Eu não sei o que é ato precário. Ato administrativo precário é aquele que pode ser revogado a qualquer tempo. Ele é praticado hoje, mas ele não produz direito adquirido à manutenção do vínculo. Ato precário é um ato efêmero que pode ser desfeito pela vontade do poder público. Então guarde. Primeira diferença. A concessão é um contrato bilateral, a permissão é um ato unilateral, discricionário e precário. Segunda diferença é quanto à licitação que precede a delegação do serviço. No caso da concessão, a licitação prévia é na modalidade concorrência pública. Na permissão, não. Na permissão é necessária também licitação, mas em qualquer modalidade, não precisa ser concorrência. Terceira diferença tem a ver com a qualidade do beneficiário. Concessão de serviço público só pode beneficiar pessoa jurídica. Permissão pode atingir pessoa física ou pessoa jurídica.
Então guarde mais essa diferença. Concessão, só pessoa jurídica. Permissão, pessoa física ou pessoa jurídica. A outra diferença diz respeito ao prazo. Concessão de serviço público sempre tem prazo determinado. O prazo pode ser enorme, interminável, super longo, mas sempre o prazo é um prazo pré-definido, um prazo determinado. Permissão não. Permissão de serviço público pode ter prazo indeterminado. Olha, eu vou repetir para você não guardar equivocadamente a informação. Permissão pode ter prazo indeterminado. Ninguém falou que permissão tem que ter prazo indeterminado, mas ela pode ter prazo indeterminado. Concessão, prazo determinado. Permissão pode ser indeterminado. Outra diferença. A última das diferenças importantes entre concessão e permissão. Concessão depende de lei específica, enquanto que a permissão só pode ser outorgada por autorização legislativa. Concessão, lei específica. Permissão, autorização legislativa. Será que você consegue fazer um bate-bola aqui comigo, relembrando as 5 diferenças? Vamos ver se você fixou. Então vamos lá. Concessão é contrato bilateral. Permissão é ato unilateral, discricionário e precário. Concessão só beneficia pessoas jurídicas. Permissão pode beneficiar pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Quanto ao prazo, concessão, sempre prazo determinado. Permissão, pode ter prazo indeterminado. Outra diferença, concessão depende de licitação na modalidade concorrência. Permissão, licitação em qualquer modalidade. Você lembra qual que é a última diferença? Concessão depende de lei específica. Permissão pode ser por autorização legislativa. Veja quanta coisa você já sabe. Caindo na sua prova, permissão e concessão, dificilmente, repito, dificilmente a pergunta fugirá dessas informações, que agora você já conhece. Venha comigo, vamos acompanhar mais uma pergunta. Está aqui pro Maza na tela. Professor Maza, existe alguma peculiaridade na concorrência pública que antecede a concessão de serviço público? Meu caro amigo, a pergunta é boa demais. Vamos ver quem está com a memória afiada aí, hein? Eu comentei isso. Eu comentei isso na exposição do tema do dia. Você sabe que no Brasil, as licitações possuem 5 fases naturais. São as fases ordinárias, as fases comuns do procedimento licitatório. Instrumento convocatório, habilitação, classificação, homologação e adjudicação. Instrumento convocatório, eu chamo os interessados. Habilitação, analiso documentação. Classificação, julgo as propostas. Homologação, analiso o procedimento e se tiver tudo certo eu aprovo. Adjudicação, eu atribuo o objeto ao vencedor da licitação. Essas são as 5 fases naturais do procedimento licitatório. Licitação, em regra, 99% dos casos tem essas 5 fases. Instrumento convocatório, habilitação, classificação, homologação e adjudicação. Cuidado. Recentemente, foi criada uma modalidade nova de licitação chamada de pregão, regida pela Lei 10.520. Quando que as entidades federativas podem usar pregão? Tem musiquinha. Você encontra na internet, tá? No site do Maza, você encontra essa musiquinha. Importante. É assim, ó. Da, 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 da. Só pode usar pregão se o objeto for comum. Se o objeto for comum, da, 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 da. Ô, mas o da, 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 eu guardei.
Que beleza! Então só pode usar